Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Eu falo boa noite porque para mim aqui é noite, mas bom dia e boa tarde aí para você que vai assistir depois esse vídeo. Nós nos encontramos na semana 17 do mês de maio, tá certo? Semana 17 de aulas na modalidade de ensino remoto emergencial causado pela pandemia do coronavírus. Semana 17, desde o começo do ano até agora. E nessa semana é a semana que vai dos dias 24 ao dia 28 de maio de 2021. Hoje, dia 26, a gente vai dar continuidade aos assuntos relacionados à eletrodinâmica. Nós já vimos muita coisa até aqui. A aula anterior foi sobre associação de resistores. E a nossa aula atual, a aula de hoje, eu trago para vocês o assunto de... Deixa eu mudar aqui. Associação de resistores foi conteúdo da aula passada, tá certo? Potência e energia elétrica. Potência elétrica e energia elétrica são os assuntos da nossa aula de hoje. Ok? Então, nós vamos iniciar nossa aula resolvendo o item C da questão que eu terminei a aula anterior, solucionando. Deixei para vocês, vou solucionar aqui hoje. E logo mais entramos no assunto de potência elétrica e energia elétrica. Tá bom? Veremos duas formulazinhas aí de como calcular potência e energia. E terminaremos nossa aula resolvendo a questão 15 da página 122 do livro de vocês, que fala um pouco sobre potência, energia, gasta, né? Ok? Essa vai ser nossa aula de hoje. Mas eu não vou começá-la sem antes revisarmos a nossa aula anterior. Essa aula aí, o quadro que vocês estão vendo, é da aula do dia 19 de maio, tá? Quarta-feira passada. O link já está aí, ó, no quadro. Esse quadro você tem acesso no Google Sala de Aula e no Aluno Online. São as duas plataformas que a gente está usando para se comunicar, né? Além do WhatsApp. E nós vimos a associação de resistores. Nós começamos essa aula resolvendo uma questão sobre a segunda lei de Ohm. E aí começamos a ver a associação de resistores. Juntar resistores. Né? Associar resistores é juntar resistores. Nós vimos que existem duas formas de fazer isso. A associação em série e a associação em paralelo. Tá aí, ó. Na associação em série, quais são as principais características que nós vimos? Ó? Que todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, porém, a pilha, a voltagem, DDP, diferença de potencial, é dividida para cada um, proporcionalmente às suas resistências. Vimos também que o resistor é equivalente, aquele que substitui todos, um único resistor que substitui todos, chamado de resistor equivalente, ele é calculado somando todas as resistências que estão em série. Já na resistência em paralelo, as principais características são que a corrente elétrica ela se divide em cada ramo, porque tem nós. No nó a corrente elétrica se divide e se junta no outro nó. Mas, em compensação, a voltagem não se divide. A voltagem é igual para todo mundo. É o contrário do série, né? E o resistor equivalente ele é calculado com a soma dos inversos. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E assim vai. A gente começou a solucionar a questão 8, solucionamos o item A, o item B, eu deixei o item C para vocês e pretendo iniciar a nossa aula de hoje por ele. Questão 8 da página 121, item C. O que é que a questão quer? Em cada uma das associações, determine a resistência equivalente. Então a gente viu. Se você não assistiu, eu aconselho que assista a aula anterior. Senão você vai ficar boiando na resolução dessa questão. A gente viu como perceber
Quando que os resistores estão em série e quando estão em paralelo. Aqui de cara já dá para você notar, né? Se você assistiu a aula anterior e entendeu bem, quais são os resistores que estão em série? Quais são os resistores que estão em paralelo? De cara a gente já vê que esses dois resistores de 6 ohms estão em paralelo. Porque tem nós, né? Ramos do circuito, onde a corrente elétrica se divide. E como se calcula o resistor elétrico equivalente quando a gente está falando de uma associação em paralelo? Fica assim: 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor R1 mais 1 sobre o resistor R2. Dois resistores em paralelo. R2. Pronto. Assim a gente calcula o resistor equivalente juntando esses dois de 6 em um só. De quanto? Vamos calcular agora. No lugar do R1, a gente coloca 6. No lugar do R2, coloca 6 também, o valor deles. E aí aqui embaixo a gente tira o MMC. O MMC é 6, então vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nem preciso tirar MMC, no caso os dois têm o mesmo denominador, basta somar o numerador. Vai ficar 1 mais 1, 2 sobre 6. Você multiplica meios pelos extremos. Quando você multiplica meios pelos extremos, vai ficar o 2 passa para cá multiplicando a resistência equivalente e o 1 passa multiplicando o 6. Então, o segundo membro fica 1 vezes 6 e o primeiro membro fica 2 vezes o resistor equivalente. Então, 1 vezes 6 dá 6. E esse 2 vai passar dividindo o 6. Vai ficar 6 sobre 2. E 6 sobre 2 é 3. Letrazinha grega que representa a unidade de resistência. Deixa eu buscar ela aqui no alfabeto grego. É o ômega. Letras gregas, a última do alfabeto, pronto, 3 ohms. Essa é a resistência equivalente do paralelo. Ou seja, a gente transformou, deixa eu desenhar aqui, ó. A gente juntou essas duas resistências que estão em paralelo em uma só. Então eu vou tirar essas duas e transformar em uma só. Eu vou botar ela bem aqui, ó. Ok? Vou tirar isso aqui. Vou tirar essa daqui. E vou unir. Então a gente tirou as resistências que estavam em paralelo, transformando elas duas em uma só, que está em série com a de 2. Deixa eu só acertar aqui. Não
tá muito bem feito, mas dá pro gasto, né? Pronto. A gente transformou as duas em uma de 3 ohms, né? Então aqui vai ficar 3 ohms. Pronto. 3 ohms. Então a gente transformou essa associação que estava em paralelo com a de série nessa daqui. Beleza? E agora é só somar então que a gente determina a resistência equivalente total. A resistência equivalente vai ser R1, já que elas estão em série, é só somar R1 mais R2. Ok? O R1 é 3 ohms, o R2 é 2 ohms, então 3 mais 2, a resistência total equivalente acaba dando 5 ohms. Colocar em negrito, colocar uma moldura, porque essa já é a nossa resposta. A resistência equivalente total é 5 ohms. Então agora ficou apenas uma resistência. Né? E ela vale 5 ohms. Ficou apenas uma. De A para B. E ela vale 5 ohms. Ok? Então, resistência equivalente é isso. É você tirar todas, juntar em uma só. Vamos para a nossa aula propriamente de hoje. Potência e energia elétrica. Então, deixa eu levar vocês aqui para um vídeo esclarecedor sobre o que é potência. Mas não sem antes perguntar, fazer essa pergunta a vocês. Quando você pensa sobre o que é potência, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Quando vocês pensam o que é potência elétrica. Potência, né? Em geral, o que é potência? Um eletrodoméstico é mais potente do que o outro. Quando? Né? Vou trazer um exemplo prático. Aí, na esquerda, você tem um ventilador A, que é esse das hélices marrom, né? E o ventilador B tem a hélice prata, a hélice cinza.
O ventilador A das hélices cor de bronze, vamos dizer assim, dá uma volta em 1 segundo. Então ele dá uma volta, gasta energia, um tanto de energia, de uma volta a cada segundo. Já o ventilador B, ele dá uma volta em meio segundo. Ele faz a mesma coisa que o A. O mesmo trabalho que o A ele faz. Ele tem o mesmo gasto de energia do A. Mas em meio segundo. Então ele faz o que o A faz, só que mais rápido. Né? Então a rapidez com que se converte energia elétrica em energia útil, seja ela qual for, energia de movimento, no caso do ventilador, a rapidez com que há essa transformação de energia elétrica em outra modalidade de energia, ela é chamada de potência. Então, potência é quando você compara energia com tempo. Gasto de energia com o tempo de uso. Ok? Vamos aqui para um vídeo que eu quero que vocês assistam depois com áudio. Ele é uma propaganda da máquina Cielo, mas é esclarecedor, pois fala de potência. Tem 2 halterofilistas aí, ó. O que vai levantar o peso azul e o que vai levantar o peso... Deixa eu dar pausa aqui. Pronto. O que vai levantar o peso azul e o que vai levantar o peso em vermelho. Notem que os dois fazem o mesmo movimento, levantam o peso até a mesma altura, simultaneamente. Olha só. Então, até aí, nenhum é mais potente do que o outro. Os dois estão realizando o mesmo trabalho, o mesmo gasto de energia, no mesmo tempo. Os dois são igualmente potentes. Agora adiciona-se peso. Adiciona-se mais peso. Ok? Eles estão levantando a mesma quantidade de peso, só que mais peso. Olha aí. Adiciona mais peso, levanta. Um consegue e o outro não, ó. Quem é o mais potente? Obviamente. Então, vocês têm a intuição do que é potência. Ok? Vocês sabem o que é potência porque vocês têm a intuição, vocês têm a experiência de vida que lhes diz o que é potência. Então, potência é quando a realização de um trabalho em um certo tempo. Energia, gasto de energia em um certo tempo. Vamos para a definição? Olha só o que eu coloquei aqui. Nós sabemos quando uma máquina ou eletrodoméstico é mais potente do que outro quando comparamos o seu desempenho. No caso dos ventiladores, quem é o mais potente? Responde para mim, ou nos comentários desse vídeo, ou então lá nos comentários do Google Sala de Aula, né, da nossa aula, na postagem da aula, responde lá nos comentários. Né? Qual o mais potente ventilador? O A ou o B? A gente está comparando o desempenho dos dois. Ou eficiência, mesma coisa, com a dos outros aparelhos. É isso, potência é isso. Quando a gente calcula, a gente compara o desempenho ou eficiência de um aparelho com o outro. Tá bom? E aí nós podemos calcular a potência elétrica por meio da comparação, da razão, divisão. Sempre que falar de comparação, pessoal, você vai dividir. Quem por quem? Energia elétrica consumida por um receptor, por um aparelho eletrodoméstico e o seu tempo de funcionamento. Então, quando a gente pega o E de energia e divide pelo ΔT de tempo, a gente está calculando a potência desse aparelho. Vocês podem notar que qualquer aparelho eletrodoméstico, quando você olha atrás, né, tem a potência dele escrita. Aquela potência dele é dada em watts. O watt nada mais é do que joule por segundo, energia por tempo. Então, é a rapidez com que ele gasta energia por segundo.
joule por segundo. Isso é o watt, potência, tá bom? Existe uma outra forma de calcular a potência, que é com a corrente elétrica e com a voltagem do aparelho. Se você sabe a corrente elétrica que ele usa e a voltagem que ele é ligado, e a voltagem que ele é ligado na tomada, multiplica os dois, você tem a potência, tá bom? Dá pra gente sair da fórmula geral, que é essa que eu estou selecionando, potência é igual a energia sobre tempo, dá pra gente sair dessa fórmula e chegar na outra, né? Só que como eu sei que deduzir fórmulas torna a aula sacal e chata, quem quiser saber como sai de uma fórmula e chega na outra, tá? Me procura no privado que eu terei prazer de lhes ensinar. Mas por enquanto, o que é que eu quero que vocês saibam? A definição. O que é potência? Potência é quando eu comparo energia com tempo. E decorem, π. Potência é I vezes U. π. Tá? Corrente vezes voltagem. Diferença de potencial. Vamos aplicar esse conhecimento na questão 15 da página 122, finalizando nossa aula por hoje. Então acompanhe a leitura. Considere o circuito a seguir, em que L significa lâmpada. Então a gente tem 4 lâmpadas. Dá para você ver no desenho a potência de cada uma, 100 watts cada lâmpada, e elas são ligadas em 220 volts. Ou 200 volts, né? Desculpem. 100 watts, 200 volts. Se a gente multiplicar, ele está te dando potência e voltagem. Ele está te dando o pote e o U. Com isso, sobra o I para você calcular. Vamos ler a questão? Considere o circuito a seguir em que L significa lâmpada, F significa ferro, tem 2 ferros, e T significa televisor. Dá para você ver a potência de cada aparelho e a voltagem da tomada que eles são ligados. Junto a cada elemento estão seus valores nominais, os seus valores de funcionamento, corretos de funcionamento. Item A, determine a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Aí você me pergunta o que é fusível. Fusível é um aparelho protetor, é um dispositivo de proteção. Fusível é um aparelhinho que só deixa passar até certo valor de corrente elétrica. Quando chega uma corrente elétrica muito alta, ele queima, não deixando ela passar, protegendo o que vem depois dele, tá bom? Os fusíveis e os disjuntores são dispositivos de proteção muito usados no dia a dia. A gente vai ver posteriormente, em aulas posteriores, tá? Lá no finalzinho do nosso bimestre. Quando a gente vai vendo aparelhos de medição, a gente vai ver também os dispositivos de proteção dos circuitos elétricos. Um deles é o fusível. Então, de antemão, já saibam. O fusível está aí só para proteger todos esses aparelhos eletrodomésticos. O item A está querendo justamente isso. Quanto é o valor desse fusível? Até quanto de corrente elétrica ele deixa passar? Porque se tiver um valor de corrente elétrica muito alto, que vai queimar os aparelhos, o fusível se queima. E aí a corrente elétrica não passa, preservando os aparelhos eletrodomésticos que vêm depois dele. Ó. Então, em vez de você, sem fusível, uma corrente elétrica muito alta queimaria todos esses eletrodomésticos. Então, o fusível é um aparelho de proteção, tá bom? E ele quer o valor do fusível. Quanto de corrente elétrica ele deixa passar? Determine a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Então, qual é a ideia, pessoal? A ideia é calcular quanto de corrente elétrica cada um desses eletrodomésticos vai precisar. Se eu tenho uma potência, se eu tenho uma voltagem, consigo calcular a corrente elétrica, o I, através dessa fórmula. π. Então vamos aqui, ó. Primeiro calcular para as lâmpadas. Tá aqui, ó.
para as lâmpadas, nós vamos ter o seguinte: potência é igual a I vezes U. A potência das lâmpadas, 100 watts. Vou colocar aqui 100. A voltagem, 200. Então, sobra o I, a corrente elétrica. O 200 vai passar dividindo 100. E aí você corta 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, acaba dando 1 meio, 0,5. A corrente elétrica que passa em cada uma das lâmpadas é 0,5 amperes. Tranquilo? Daí você já tem 4 correntes elétricas. Vou botar até as setinhas aqui, ó. Vou botar de vermelho, tá certo? Pronto. A gente já vai ter 4 correntes elétricas. Cada uma delas aqui, ó, que vai passar pelas lâmpadas, vale 0,5. Então, de cara, você já sabe que tem. Vamos colocar aqui 0,5 amperes. Deixa eu diminuir um pouquinho. Colocar de vermelho. Então, a gente vai ter 0,5 amperes aqui. Aqui na segunda lâmpada, na terceira lâmpada, 1,5 já totalizando, e na quarta lâmpada, passando pela quarta lâmpada. Então a gente já tem 2 amperes que o fusível tem que deixar passar para funcionar as 4 lâmpadas. Agora vamos para os ferros, para os ferros. Para os ferros. Π, potência I vezes U. A potência de cada ferro é 1000 watts. A voltagem é 200. Então, a gente passa o 200 dividindo. Isso vai dar 1000 dividido por 200. Corrente elétrica vai ser igual, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Corrente elétrica vai dar 10 sobre 2, 5 amperes. Essa é a corrente elétrica que passa em cada ferro. Então a gente vai colocar aqui. Nesse ferro e nesse ferro vão passar não mais 0,5. Agora vai passar 5 amperes. Então até agora a gente soma quanto? O fusível tem que deixar passar quanto para poder funcionar todos os aparelhos? 5 amperes para um ferro, 5 amperes para o outro, já soma 10. E meio ampere para cada lâmpada. 0,5 vezes 4 dá 2. Então 5 com 5, 10, com 2, 12 amperes até agora. Falta só a televisão. Vamos para o cálculo da corrente elétrica que passa pela televisão. Para a TV, vou colocar assim. Para a TV, π, potência I vezes U.
Então, a potência da televisão é 400 watts. E ela está ligada em 200 volts. E aí você passa o 200 dividindo o 400, vai dar 2 amperes. Corrente elétrica, I vai ser igual a 2 amperes. E aí a gente bota lá na televisão a representação aqui da corrente elétrica, passando para a televisão funcionar com 2 amperes. Então, 2 para a TV, 5 para cada ferro e meio para cada lâmpada. A gente vai ter ao todo um fusível deixando passar no máximo quanto? 2 com 10 com 2. 2 amperes para a TV, 5 amperes para cada ferro e meio ampere para cada lâmpada. 2 com 10 com 2. Então vai dar 14 amperes. Essa é a resposta que a gente vai colocar aqui como item A. Resposta do item A. Colocar aqui I máximo. Né? Corrente elétrica máxima. Igual a 14 amperes. Resposta aí do item A. Beleza? Item B. Se o sistema funcionar durante 2 horas, qual será o consumo de energia elétrica em kWh? Então, o consumo de energia elétrica, pessoal, potência é energia sobre tempo. Você tem 2 horas de funcionamento, que tem 2 horas. Basta multiplicar a potência total, tá bom? Pelo tempo que você vai ter energia, mesmo pelos extremos. A energia gasta é a potência vezes tempo. É a mesma fórmula de potência, só que você isola a energia, o E de energia, multiplicando meios pelos extremos. Então a energia vai ser igual a potência vezes tempo. Ok? Você vai somar a potência, eu vou deixar para vocês fazerem. Você vai somar a potência de todos os aparelhos, né? E multiplicar pelo tempo. Aí vai ficar em watt-hora. Aí tu tira 3 zeros, que significa 1000, aí fica em kWh. Ok? É a resposta do item B aí que você vai ter. Beleza? Eu vou deixar para vocês calcularem, pra gente não se alongar muito na aula. No mais é isso. Vou me despedindo aqui de vocês. Lembrando que essa nossa aula de hoje era para ter sido uma live, mas infelizmente eu não vou. Eu tive que gravar essa aula de hoje porque hoje eu estou lá na escola lançando os foguetes da Mostra Brasileira de Foguetes com os alunos que se inscreveram, né? Fizeram seus foguetes de garrafa PET, a gente vai lançar eles hoje, né, pela manhã. Então, por causa disso, eu não pude estar em live com vocês hoje. Mas em compensação, próximo mês, já que esse mês a gente não teve live, próximo mês teremos 2, tá bom? Uma no começo e outra no final. No final não, as 2 primeiras. As 2 primeiras aulas, as 2 primeiras quartas-feiras do próximo mês, se Deus permitir, a gente vai ter em live, em webconferência, em tempo real. Ok? Continue se cuidando para que a gente possa voltar o quanto antes ao presencial, vacinados, se Deus permitir. Então fiquem com Deus. E até mais, qualquer coisa eu estou no privado, WhatsApp, Aluno Online e Google Sala de Aula. Contem comigo.